que hoje nós vamos falar de parar. Coisa doida, né? O cara é piloto, em vez de falar de acelerar, vai falar de parar. Por que vai falar de parar, né? Então, hoje é dia de falar de freio, mas antes de falar de freio, eu queria que vocês ajudassem a fazer isso aqui crescer. Porque qual que é a ideia? A ideia é compartilhar, são 30 anos de automobilismo, 30 anos armazenando informações, 30 anos conhecendo coisas, guardando experiências, e agora, depois de uma certa idade, eu, óbvio, tenho planos futuros para isso, mas eu comecei a ter prazer em jogar isso para fora. Então, eu comecei a colocar isso para fora e muita gente começou a elogiar, muita gente começou a curtir, muita gente começou a gostar. E esse contato com vocês, Pedrão, andar é bom, mas para... Como é que é? Deixa eu ver até o que ele escreveu aqui para todo mundo ler. Andar é bom, mas parar, ter como parar também é, claro. Primeiro, se você não tiver como parar, tu bate, né? Já começa por aí. Se você não conseguir parar, você bate. Mas, enquanto eu vou dando uma enrolada aqui para o pessoal chegar, só tem 4 minutinhos ainda, acontece uma coisa interessante, né, cara? Eu não estou acostumado com isso aqui, né? Isso aqui não é meu métier, eu nunca fui profissional disso aqui, de ficar falando, uma porrada de gente assistindo, agora tem pouco, mas daqui a pouco tem 50 aí, como teve na live passada. E isso dá um certo nervosismo, né? Eu fico nervoso. Como em qualquer situação que você não está acostumado, ou não tem prática, ou não tem a tarimba de fazer, etc., né? E isso me fez lembrar das técnicas, e aqui vai um bônus, que não tem nada a ver com freio, isso me fez lembrar das técnicas que eu usava no automobilismo, né, quando eu corria, para me acalmar. Uma coisa que eu fazia que era muito comum, e eu fiz aqui hoje, o meu banheiro está bem aqui nessa direção, é ir ao banheiro. Quando eu comecei a correr e eu ficava muito nervoso, às vezes até depois, uma disputa de título, uma prova mais importante, eu ficava nervoso, ansioso, claro. E eu ia lá na muretinha do boxe, fazia um xixi. Porque ninguém consegue fazer xixi se estiver nervoso. Então, é tipo uma obrigação. Tipo assim, você precisa se acalmar para conseguir fazer xixi. Então, eu fazia isso. Mas refletindo sobre as coisas que levam a isso, né, que levam a pessoa a ficar nervosa, eu cheguei numa causa, que é uma causa meio óbvia, demorei até para chegar, mas cheguei, é uma causa meio óbvia, que é a ansiedade. Mas quem é que causa ansiedade? O que é ansiedade? É você querer viver algo que ainda não é o momento de viver, né? Então, o que causa a mãe da ansiedade, e que a gente tem que botar ela para fora da nossa vida, é a expectativa. Pensa, se você não tem expectativa de nada, tipo assim, por exemplo, vou começar a falar aqui, vou falar de freio, vou falar do funcionamento do sistema de freio. Imagina se aqui nesses comentários que aparecem aqui do lado, aparece um engenheiro maluco revoltado aí e começa a falar de tudo que eu estou falando. Começa a me deixar inseguro sobre... Eu conheço do que eu estou falando? Conheço. Mas eu sou engenheiro de freio? Não. Sou formado nessa merda? Não. Trabalho numa fábrica de freio há milhões de anos? Não. Posso falar uma besteira? Posso. Inclusive, se alguém quiser me corrigir nos comentários, por favor, fique à vontade. Mas, se eu tiver a expectativa da perfeição, de que o que eu vou passar para vocês aqui hoje tem que estar absolutamente perfeito, ferrou. Porque, primeiro, nunca vai estar perfeito. Mesmo se eu fosse um engenheiro de freio, não iria estar perfeito. Então, eu não posso ter expectativa da perfeição. Eventualmente eu vou engasgar, vou falar besteira, uma série de coisas, mas eu acho que vou colaborar com vocês. Eu acho que vou ajudar vocês a ser mais rápidos. Bom, eu vou começar com o conteúdo, mas antes de eu começar, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, curtirem o vídeo, e o mais importante, tudo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Todo mundo pede essa porra. Por quê? Porque isso é importante. Assim nós vamos fazer o canal crescer e isso vai me permitir gerar mais conteúdo para vocês, tá ok? Beleza? Tá bom. Eu sempre vou manter conteúdo gratuito aqui. Vou lançar um curso? Vou. Estou preparando e gravando um curso para vocês, para tornar vocês mais rápidos, etc. Mas sempre, nunca vou deixar de colocar conteúdo gratuito semanal. Segunda-feira, papo com piloto. Quinta-feira, virando baixo, tá? Então, assim, sempre vou colocar aqui. Então, quem tiver disposto a assistir aqui as lives, vai estar sempre absorvendo conteúdo, tendo a oportunidade de colocar comentários, discutir essas coisas
comigo. Bom, eu vou começar a falar aqui, então. Já somos ali 29, 30 pessoas. Daqui a pouco a gente chega lá em um número maior, aqueles 50. Vamos ver se a gente bate o recorde hoje de 50. Chama os amigos aí. Galera, a história é a seguinte. Tudo na vida, tudo. Bom, primeiro, ficar olhando esse Porsche Turbo aí já dá uma certa animação, né? Mas eu quero falar de algo que está presente nele aí que vocês provavelmente já perceberam. Tudo na vida, absolutamente tudo. Nós, os sistemas mecânicos, ou hidráulicos, ou elétricos, carros, máquinas em geral, tudo na vida tem uma missão. E hoje a gente tem que começar a falar qual é a missão do freio. Porque se eu quero ensinar vocês ou ajudar vocês a evoluir no uso do freio para virar mais rápido, né? A gente quer ser mais rápido. Primeiro a gente tem que entender qual a missão do freio. O freio está lá para quê? E o freio, muitos de vocês podem dizer, já vão dizer aí nos comentários, o freio está lá para reduzir a velocidade do carro. O freio está lá para parar o carro. Mas é só isso? Essa é a única função? Não. O freio está lá para fazer isso, mas ele precisa fazer isso com o menor desgaste possível e com a menor geração de calor possível. Caramba, como assim desgaste? Eu acho que todo mundo que está assistindo sabe que o freio funciona à base de fricção. Já a gente vai falar mais disso. Mas o que é essa fricção? O que eu tenho que fazer com isso? O que eu estou fazendo? Eu estou convertendo energia. Eu tenho uma energia acumulada através do movimento, o carro tem um movimento, esse movimento mantém as rodas girando, as rodas mantêm os discos de freio girando, e não se joga energia fora, a energia não se joga fora. A energia se converte, né? Então eu preciso parar, vou parar através da fricção e vou transformar essa energia em quê? Calor. A fricção vai gastar alguma coisa, nós vamos falar dessa coisa aí na frente, e vai gerar calor. Vamos falar um pouco disso? Isso aqui é uma demonstração, vou colocar para cá, porque nessa outra aqui eu fico vendo meu rostinho ali, eu gosto, tá? Isso daqui é uma máquina, a Bugatti usou essa máquina, provavelmente nem é dela, mas ficou um vídeo famoso na internet, onde ela demonstra a utilização do freio em caso extremo, tá? Num carro de rua, isso provavelmente nunca vai acontecer, nunca vai ficar assim. Nós não vamos precisar, num carro de rua, de ter um freio capaz de tolerar isso aí. Mas num carro de pista, seja para corrida ou seja para track day, sim, nós vamos chegar nesse nível aí, tá? E você observa que tem um calor danado, esse calor está sendo gerado pelo atrito entre a pastilha e o disco, tem uma fagulhada, que são partículas metálicas que compõem o composto da pastilha, nós vamos falar se desprendendo da pastilha, nós vamos falar sobre tudo isso. Quer dizer, não é só reduzir a velocidade do carro, não é só isso que esse cara aí tem que fazer. Esse cara, além de reduzir a velocidade do carro, esse cara tem que fazer isso com o mínimo desgaste possível e com a mínima geração de calor possível. Ou seja, ele tem que converter a energia do movimento em energia térmica, em calor, mas dissipando o mais rápido possível, armazenando o mínimo possível e tal. Esse cara aí tem que fazer isso, tá? O que esse cara... Aí é um sistema simples de um carro de rua, já nós vamos olhar sistemas mais complexos, tá? Mas ele, basicamente, ele gera fricção através de uma força de aperto que essa pessoa aqui, que é a pinça, exerce entre uma pastilha e um disco. Ah, mas existe freio a tambor, Sandro. O meu carro tem freio a tambor atrás. Eu posso ir para a pista? Pode. O freio a tambor, até certo ponto, ele tem até uma área de contato maior. Eu não guardei imagem do freio a tambor, porque para alta performance a gente não quer olhar para o freio a tambor. Mas o freio a tambor, primeiro, ele é mais barato de construir. Então, muitos carros ainda usam na traseira, porque a maioria dos carros de rua usam muito menos o freio atrás do que o freio na frente. Valeu, Matheus. Atrasado, mas chegou. O importante é chegar. Boa. Então, eles usam muito menos o freio atrás. Então, para economizar, eles colocam lá um freio mais econômico, o freio a tambor, mas que tem uma boa eficiência, tá? O freio a tambor. O freio a tambor, ele tem uma área de contato maior, porque as sapatas ocupam
uma área enorme do tambor. Só que como ele é um sistema fechado, quase selado, ele armazena muito calor, ele tem outras desvantagens, às vezes usa em lama, que não é o nosso caso, mas ele guarda lama dentro. Mas, enfim, vamos falar desse cara aí, que é o freio a disco, tá? Então, nós temos uma pinça que, através de um mecanismo hidráulico, que a gente vai falar mais ali na frente, exerce uma força de aperto e ela poderia apertar ela própria contra o disco. Poderia, claro. Não teríamos a pastilha. Mas se ela fizesse isso, o que ia acontecer? Lembra que eu falei da missão do freio, que é parar o carro, diminuir a velocidade do carro, mas com o menor desgaste possível e a menor geração de calor possível? Então, se fosse ferro com ferro, isso ia gastar muito rápido, os dois iam gastar por igual se fossem materiais iguais, iam gastar por igual, iam gastar muito rápido e a gente não ia chegar, às vezes, nem ao final de uma volta, tá? Com o freio em condições. Então, o freio ele tem que se manter em condições ao longo do tempo, tá ok? Então, inventaram um material que tem poder de fricção e o poder de resistir à temperatura e de durar. Quem é esse cara? Pastilha de freio. Então, nós temos pastilha de freio de vários compostos, vamos falar delas ali na frente, mas ela é um intermediário, igual a bronzina entre o mancal e o virabrequim, ou entre a biela e o virabrequim, tem uma bronzina, é um material especial para ficar no meio. A pastilha de freio é exatamente isso, tá? Então, o sistema, a grosso modo, é isso que eu mostrei. Agora, vamos falar com ele mais em detalhes e eu vou abrir-lhes aqui um pouco para vocês, tá? Vou deixar um tempo aí para vocês se familiarizarem com a imagem, procurarem tudo que vocês conhecem. Repara que aqui ele demonstra de propósito, ele demonstra um sistema a tambor e aqui ele demonstra um sistema a disco. Não é assim que tem no carro, tá ok? O carro pode até ter as 4 discos, 4 tambores, ou, muito usual, ter 2 discos na frente e 2 tambores atrás, tá bom? Vamos falar desse cara aqui? Esse cara que é o sistema de freio, tá todo mundo vendo eu balançar o cursor aí? Porque ele começa aqui, ó, no pedal de freio. Se puderem, me confirmem aí, tem um delay, mas eu vou olhando se vocês estão vendo o cursor, tá ok? Então, aqui tem o pedal de freio, que é aonde nós damos o comando. Calma aí. Então, vamos voltar aqui. Nós temos aqui um pedal, valeu, Gilbertão, seja bem-vindo, amigo. Nós temos um pedal de freio que, ao ser apertado, empurra uma haste que passa através de um mecanismo chamado hidrovácuo ou servofreio, que te ajuda a amplificar a força. Isso vai para um cilindro mestre que transforma este... o sinal vocês não vão ver. Eu vou até fazer vocês voltarem a ver o sinal. Ele transforma o êmbolo entrando numa pressão hidráulica. Volta para lá. Tá? Ele transforma esse movimento do êmbolo entrar no cilindro. Eu vou voltar para lá. Calma aí. Calma aí que eu vou voltar para lá. Mas, de toda forma, vocês vão conseguir observar bem no meio da imagem tem o pedal aciona uma haste, essa haste passa pelo hidrovácuo ou servofreio, o hidrovácuo ou servofreio, ele vai ajudar a amplificar a força, nós vamos falar disso mais na frente, chega num pistão hidráulico, num cilindro hidráulico, que vai transformar esse movimento da haste numa pressão hidráulica, vai para os dutos ou a tubulação vai conduzir isso até as pinças, e as pinças vão transformar isso em movimento de novo, e o movimento vai apertar as pastilhas de freio contra o disco, e assim nós vamos gerar a fricção que vai parar o carro, tá? Então, a grosso modo é isso. Agora, nós vamos entrar em pedaço por pedaço. Olha, o meu amigo Marcos Teodoro, fotógrafo aqui, falou que nas últimas 24 horas trocaram um conjunto de freio dianteiro com pneu slick em 18 segundos. Cara, os caras são verdadeiramente muito rápidos. Vamos andar para frente? Agora nós vamos falar sobre cada parte do conjunto, tá ok? Então, eu queria que vocês observassem aqui, alguns, não estão todos, a gente vai ver todos mais para frente, tá? Mas alguns tipos de disco de freio aí, tá bom? Bom, esse conteúdo que eu estou preparando aqui para vocês, ele é parte de um curso que lá na frente eu vou lançar, não falta muito. Então, quem tiver interesse nisso, começa a guardar aqui o que eu estou falando nessas lives, porque vocês vão ver isso com mais profundidade no curso, tá? E, além disso, não esquece de clicar,
no sininho de se inscrever e compartilhar. Isso é importante, para que eu possa cada vez mostrar isso aqui para mais pessoas, tá? O disco que vocês estão vendo na direita de vocês, infelizmente o cursor não funciona, eu descobri agora, ele é um disco sólido, é o disco mais barato que tem de fabricar, ele é simplesmente um pedaço de metal torneado, né, usinado para ficar com esse formato, e só. Ele esfria menos, esquenta mais, todas as desvantagens. O disco do meio, é um disco ventilado. Sandro, eu não estou vendo ele ser ventilado, está por dentro. Repara que é como se ele fosse 2 discos num só. Repara que ele tem 2 superfícies de contato separadas, uma em cima, outra embaixo. E o que ele tem no meio? No meio ele tem um espaço, e esse espaço serve para, quando em movimento, sulcos que estão presentes nesse espaço criam um bombeamento de ar. Então, o ar passa por ali, carregando o calor do disco do meio para as pontas. Esse outro que está na esquerda é um disco perfurado. Eu não gosto de usar ele, já usei, rachou ele, eu vou te falar sobre isso mais para frente, mas ele, além de ser ventilado por dentro, ele tem esses furos que também ajudam a ventilar, tá bom? Vamos mostrar aqui agora. Aqui já é um disco mais, vamos dizer, elaborado. Eu vou falar do fato dele ter esse miolo diferente lá na frente, ele tem uma pinça aí toda doida e tal. Mas aqui vocês percebem melhor como que funciona esses sulcos, tá? Então, assim, o disco está com um corte e vocês vão perceber o seguinte, por dentro eles têm uns sulcos. Vou falar disso aí, Carlão. Por dentro, a produção já chegou e a produção agora está colocando isso para mim. Isso aí não é automático, não. A produção que está colocando. Mas eles vão colocar e eu vou falar, tá? O que acontece? Esses sulcos são feitos para bombear o ar do centro para as bordas, e o ar passando, ele troca calor com o disco e retira calor. Eu vou usar aqui essa pergunta do Carlos para falar o seguinte. O primeiro disco, a Ana empenou, nós vamos falar sobre empenar disco hoje aqui, Ana, tá? Ali na frente nós vamos falar sobre que procedimento colabora para empenar disco e que a gente não deve fazer. Todo sistema é multidisco, né? Tem pelo menos um em cada roda. Mas comumente nós não temos, ou eu não conheço. Se alguém conhecer, coloca aí que eu vou pesquisar para falar disso, tá? O primeiro disco especial, o mais... Meu Deus do céu. Pedrão, não complica, não. Não complica, não. Não faço a menor ideia. Nunca ouvi falar em freios de carboneto de tungstênio na minha vida. Nunca ouvi falar. Vou pesquisar para aprender. Por enquanto, só tenho para te dizer que eu não faço a menor ideia. Vamos falar desse disco que está na tela aí. Esse é o primeiro disco especial, é o mais simples dos especiais que vocês vão ver. Apesar dele estar pintado de preto por dentro, ele é um disco de uma peça única, todo feito em aço, muitas vezes numa liga nobre, muitas vezes não, feito para... ele tem esses slots têm uma função que eu vou explicar, tá? Mas ele já é melhor do que o furado para o nosso uso, ele dissipa menos calor do que o furado, mas ele tem uma tendência menor a rachar, porque o disco, quando dilata, quando ele esquenta, ele dilata e ele cresce, tá? Ao crescer, se você faz ele crescer muito rápido, nós vamos chegar nesse ponto, o ponto onde estão os furos, ele não consegue crescer ao mesmo tempo, o furo e o disco. Então, ele tem a tendência a iniciar uma rachadura ali. É como se fosse assim, você submete ele a uma dilatação muito rápida. Então, ele tem a tendência a começar. O ponto de furo é o início da rachadura. Esse não tem esse problema. Esse tem esses slots. Esses slots têm basicamente 2 funções, tá? Uma função é virar um caminho de escoamento dos gases, porque toda vez que você gera calor, você aquece o ar que está ali, gera gases provenientes da queima do material da pastilha, e esses gases têm que ter um espaço para fugir, senão eles viram um colchão de gases entre a pastilha e o disco, e isso, vamos dizer, a grosso modo, amortece o trabalho de fricção da pastilha no disco. O outro trabalho é raspar pequenas partículas queimadas que ficam na face da pastilha, raspar, limpar e manter a pastilha sempre raspadinha e sempre com material novo para gastar de novo, tá? Então, é assim que funciona esse disco. Vamos falar agora de um disco especial para competição já mais elaborado.
O que esse disco tem de mais elaborado? Ele é feito verdadeiramente... Calma aí. Cara, veja bem, eu dou passe em disco, tá? Eu dou passe em disco. Mas para o uso exclusivamente em pista. Se o teu freio estiver adequadamente configurado, você não vai precisar dar passe. Ele vai gastar do início ao fim sem precisar dar passe, tá ok? Se você usar o freio direito, configurar o freio direito. Então, eu até dou, em carro de rua eu dou, mas não é necessário se você fez o teu travesso de casa todo certinho. O que esses discos são? O que esses discos têm de especial? Eles têm duas partes em dois materiais diferentes. No meio, eles são de alumínio, a gente chama de sino ou chapéu. Essa parte de alumínio, ela reduz peso, ela dissipa melhor o calor, porque o alumínio dissipa mais o calor, reduz peso, dissipa melhor o calor, e ela permite que a parte de aço que está fora, ao dilatar, não vire um cone. Isso é um pouco difícil de explicar, mas eu vou me explicar aqui, eu vou me esforçar para explicar. O que acontece? O disco de freio, quando você freia, como a alavanca da parte externa do disco, aqui está o disco de freio. A alavanca, vamos lá, isso aqui é o disco de freio. A alavanca aqui do lado de fora é maior do que do lado de dentro. Então, o lado de fora do disco esquenta mais do que do lado de dentro. E ao esquentar mais do que do lado de dentro, ele quer dilatar mais. E como ele está ligado ao lado de dentro, ele, para crescer, para dilatar, ele força o disco a virar um cone. Isso faz as pastilhas gastarem tortas, tá? E isso faz o próprio disco trincar e criar escamas, tá? Tudo isso vai atrapalhando a frenagem. Então, esse cara aqui, que é um disco em duas peças e flutuante, ele evita tudo isso. E ele é flutuante por quê? Os parafusos que prendem o chapéu ou o sino ao disco, eles não são apertados até o final. Eles são apertados contra uma chapa, uma mola em forma de chapa, tá ok? E eles têm um furo oval, e nesse furo oval, ele permite que o disco... Imagina o seguinte, ó, isso aqui está o oval, aqui é o parafuso. O parafuso pode subir no oval, descer no oval. Então, ele simplesmente permite que o disco expanda e retraia mais sem deformar, ok? Vamos andar para frente. Vamos falar agora das pinças de freio. Essa pinça aí é a pinça mais comum, é a pinça mais econômica de fabricar e é a pinça que você mais vê nos carros. Como é que essa pinça funciona? Essa pinça, ela só tem um pistão, esse pistão fica de um lado só. Aí você vai falar, pô, cara, mas calma aí. Existe pastilha dos dois lados. Eu tenho que apertar os dois lados do disco. Como é que eu vou fazer? Ela é uma pinça flutuante. Então, quando ela aperta um lado do disco, ela pressiona esse lado contra o outro lado e ela flutua num cavalete e os dois lados são apertados, tá? Se você olhar, é uma pena que o cursor não esteja funcionando, eu estou até tentando mostrar o cursor aqui, mas do lado de cá ela tem duas peças assim, ó. Essas duas peças é que vão pegar a pastilha do outro lado e pressioná-la contra o disco. Quais são as vantagens? Ela é mais barata, ela é até mais leve, tá? E, infelizmente, ela está presente em 99% dos carros, esse tipo de pinça aí. Mas quais são as desvantagens? Ela não dá uma distribuição homogênea de força, nem entre um lado e outro, nem em toda a pastilha, porque por ela ser redonda no meio, ela só faz força no meio da pastilha. Ela não faz força em toda a área da pastilha, ok? Agora vamos falar do outro tipo de pinça, que é a pinça fixa, que também tem multipistões. Essa pinça ela é mais cara de fabricar. Essa que está aí, ela tem 4 pistões, mas existem pinças de até 10 pistões, até onde eu já vi. As mais comuns são de 4 ou de 6 pistões, tá? No Corcel, por exemplo, eu uso de 6 pistões na frente e atrás eu uso uma igual aquela que eu mostrei antes, porque é a original do carro, tá? Porque aquela tem uma vantagem também. Você, por ter um pistão só, você consegue ter um sistema de freio de estacionamento, freio de mão, você consegue ter um sistema mais facilmente colocado, tá? Mas vamos falar dessa daí. Vocês reparam que ela exerce força sobre a pastilha toda, tá? Como ela tem? Primeiro, ela exerce força sobre os dois lados do disco, sobre as duas pastilhas. E segundo, ela distribui melhor a força. Ela acaba tendo uma área para exercer força maior e melhor distribuída. Por que maior? Porque 2 cilindros menores
tem mais área do que um cilindro maior, né? Por motivos óbvios. Então, essa pinça, sempre que você vê um carro de corrida, você vai ver uma pinça mais parecida com essa, na verdade, até com mais pistões, tá? Então, essa pinça é mais adequada e ela vai distribuir melhor a força e etc. Vamos para a próxima. Vamos falar desses caras aí que são as pastilhas. Repara que elas são feitas de dois materiais, elas têm um material em cima mais poroso, fixado num material embaixo, que é uma placa de aço, uma placa de metal. Essa placa de metal serve para fixar a pastilha na pinça e receber a força do pistão nas costas dela. Se vocês verem uma dessa usada, você vai ver que tem uma marca redonda nas costas dela e ela é ali que o pistão... Por quê? Aí o pistão exerce uma força no meio da pastilha e essa placa distribui a força para a pastilha toda. Esse material de desgaste aí, que ele tem até um rasgo no meio, um chanfro dos lados, ele é o cara que tem que ser cuidadosamente estudado para, nos carros de rua, gastar pouco e produzir pouca sujeira. E nos carros de pista, dane-se gastar, dane-se a sujeira, ele só tem que durar uma corrida, mas produzir a máxima frenagem possível, a máxima capacidade de frenagem possível, tá ok? Existem diversos compostos de pastilha, tá? Existem pastilhas, eu estou falando só das de primeira linha, tá ok? Existem pastilhas de segunda linha que são feitas, sei lá com o quê. Mas existem pastilhas, por exemplo, os compostos cerâmicos, muita gente confunde isso, tá? Nenhum composto é só isso ou só aquilo. Nenhum composto é só metálico, ou só cerâmico, ou só orgânico. Nenhum composto é só, mas ele é mais cerâmico ou mais metálico, tá? E ele é cerâmico porque contém cerâmica e ele é metálico porque contém metal, fibras metálicas, tá? Então, o que acontece? Quanto mais cerâmico ele for, ele vai fazer menos barulho, menos chiado, e ele vai jogar menos pó nas rodas. Então, para o Zé Frizinho, que quer o carro bonitinho, sem fazer barulho, compostos cerâmicos. Não estou falando de discos de cerâmica, estou falando de compostos de pastilha de cerâmica, tá? Quanto mais metálico, mais barulho ele vai fazer chiado quando tiver frio, ele avisa que você está chegando, suja a tua roda, é uma desgraça. Destrói teu disco, mas ele vai te dar mais eficiência na frenagem. Como tudo na vida, o segredo está onde? No equilíbrio. Então, muito cuidado ao escolher suas pastilhas de freio, tá? Quem é essa aí? Eu mostrei ali atrás agora um jogo de pastilha de freio novo. Essa é um jogo de pastilha de freio usado. Ela ainda dá para usar? Dá. Eu devo usar a partir daí? Não. Todo carro, toda pastilha de freio, quando você compra, ela vem na caixa, vem no manual que vem dentro, ou você vai achar na internet qual a espessura máxima que ela tem. Vamos dizer, a do meu carro, 16 milímetros. Eu tiro ela com 3 ou 4 milímetros, tá? Porque eu não quero ter o dissabor de promover o encontro entre a chapa de aço que está aí. Repara que aí, a chapa de aço já está da mesma espessura que o material de desgaste, tá? Infelizmente, eu estou balançando o cursor para vocês verem, mas não dá. Aqui, perto da mão da pessoa, é a chapa de aço. Apareceu o cursor aí, Helder? Ó, vê se está aparecendo aí o cursor, confirma para mim. Aqui onde eu estou balançando o cursor, que está perto da mão da pessoa, aqui é a chapa de aço. E do outro lado é o material de desgaste. Abaixo de 3 ou 4 milímetros, você não deve mais usar, tá? Porque a chance dela acabar, e sem te avisar muito, e você ter um encontro entre a placa de aço e o disco de aço e te estragar o teu disco, não é interessante, tá ok? Então, eu vou para o track day, eu vou com uma pastilha assim? Não, nunca. Vou com uma pastilha nova. Poxa, mas eu coloquei a minha pastilha, tem 1000 quilômetros, eu posso ir com ela? Pode. Eu devo ir com ela? Não. O que eu devo fazer? Bota outra pastilha nova, pega aquela de 1000 quilômetros e guarda. O que vai acontecer? Você vai para o track day, vai dar lá, vamos dizer, 50 voltas. Quando você voltar, você vai pegar um paquímetro, até com uma trena você vai conseguir, e você vai medir. Eu tinha 16 milímetros, agora eu tenho 12. Eu gastei 4 milímetros, eu gastei um quarto da pastilha em 50 voltas. Então, era seguro com uma pastilha de 1000 quilômetros? Era. Você passou a aprender sobre o consumo de freio do seu carro. Mas se você não tem essa informação, não vá, bote nova. Porque, de outro jeito, você vai chegar lá e vai correr o risco de gastar todo o material de desgaste, que foi feito para gastar sim, e ter um encontro desagradável, ter isso aqui. Você vai correr o risco de ter isso aqui. O que é isso aí? Em cima, o cara mostra uma pastilha nova.
o material de desgaste inteirão, longe do ferro e tal. E embaixo, ele mostra o material de desgaste terminado e roçou ferro com ferro, tá certo? Você quer isso para você? Você quer isso? Você quer isso no seu carro? Você quer estragar o seu disco assim? Não quer. Calma aí que eu vou responder uma pergunta aqui interessante. Em ambientes de muita lama, as dilatão ainda são usadas, tá? Mas é muito raro ver. Você vê isso em quadriciclo, aqueles veículos muito destinados a andar na lama, tá? No nosso tipo, não vê, já não se usa isso há muito tempo. Então, se você não quer chegar a esse ponto aí, vá para o Track Day com pastilhas novas, ok? Vamos seguir adiante, porque eu estou gastando muito tempo com isso. Vamos começar a falar da parte mais interessante, tá? Que é o funcionamento do freio. Gente, por mais que eu não esteja falando hoje do procedimento de frear, a gente não pode ter essa pressa, tá? Eu vou ter muitas lives ainda para falar de tudo isso. Se você não entende o funcionamento básico do freio, eu passei pelos componentes, agora eu vou falar do funcionamento. Se você não entende o funcionamento básico, eu vou te explicar como usar o freio e você não vai entender por quê. Você não vai guardar por quê. Aquilo não vai fazer sentido para você. Aquilo não vai gerar memória para você. Então é muito importante você ficar aí e prestar atenção no funcionamento básico para quando eu falar na próxima live ou nas próximas semanas eu falar do procedimento em si, é você ter a exata noção do que eu estou falando e como aquilo funcionou. Bom, vamos lá. Nós falamos que nós queremos gerar, aqui está o disco, aqui estão as pastilhas, nós queremos gerar uma força de aperto, tá ok? Como é que gera essa força de aperto? Bom, nós vamos gerar essa força de aperto com a soma de 3 alavancas. Vocês vão ficar doidos agora, esse cara tá louco. Como assim eu vou somar 3 alavancas? O que é uma alavanca? Uma alavanca é um multiplicador de força. A gente podia explicar isso engenheiristicamente falando, de forma muito mais complexa, mas ela é um multiplicador de força. Qual é a primeira alavanca que nós vamos usar? É essa aí que está na tela para vocês, que é a alavanca mecânica. Tá? Repare que a pessoa pisa aqui embaixo e a força é exercida lá em cima. Esse comprimento aqui, ele vai gerar multiplicação da força que você está fazendo. Eu estou com a produção soprando aqui no meu ouvido descaradamente para eu falar para vocês algo em primeiríssima mão, e que vai trazer para a live de segunda-feira. Segunda-feira é a live Papo com o Piloto, tá ok? Então, o que a gente faz? A gente vai conversar com o piloto, com o preparador, com o mecânico, com analista de dados, com qualquer coisa sobre o nosso tema aqui, Track Day, corrida, etc. Na segunda-feira, nós vamos ter ninguém mais, ninguém menos do que o multicampeão, maior campeão da Stock Car de todos os tempos, o senhor Ingo Hoffmann. Ele vai contar a história dele e vai contar como ele saiu da arquibancada até virar um grande campeão. Então, vocês que estão aí assistindo, não deixem na segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 29 de março, de assistir aqui. Vamos falar das alavancas. Passei por essa primeira alavanca, ou seja, pisei no pedal lá em cima, gerou uma força, pisei no pedal lá embaixo, gerou uma força lá em cima, e essa força vai atuar na segunda alavanca, que é esse cara aí. Esse cara é um pouco mais complexo de entender, a primeira alavanca é mole, né? Esse cara é um pouco mais complexo de entender, mas eu vou explicar. Quem é esse cara aí? Esse cara é o seguinte, hidrovácuo, na verdade, servofreio. Mais comumente, ele é usado com vácuo gerado pelo motor, por isso que ele é chamado de hidrovácuo, tá ok? Como é que ele faz? Ele tem 2 câmaras. Ele é uma peça cilíndrica, todo mundo já viu isso nos seus carros, com 2 câmaras. A câmara amarela e a câmara azul. A câmara amarela, ela tem vácuo do motor, querendo puxar esse diafragma escuro preto aí, para forçar o cilindro mestre a ser acionado para dentro. A câmara azul, ela está vazia quando eu não estou pisando no pedal. Então, como ela está vazia, se não entrar nela, ela não deixa a outra câmara ir para frente, tá ok? Então, existe uma válvula, se você olhar aqui aonde o pedal conecta com a câmara azul, existe uma válvula que permite do ar atmosférico entrar. Quando esse ar atmosférico entra,
A outra câmara carregada de vácuo é permitido a ela levar o pistão para frente. Então, ela leva o pistão do cilindro mestre para frente e, com isso, cria pressão hidráulica que vai pela tubulação lá para a pinça, tá ok? Então, esse cara aí, para a rua, é fantástico, porque ele mantém o freio mais macio para a gente, o freio fica mais mole, a gente faz menos força, é uma beleza. Mas para a pista, ele atrapalha. Por quê? Porque ao fazer menos força e com essa força ter uma ação externa, ela te impede de modular o freio com precisão. Carro de corrida, a primeira coisa que a gente faz é tirar isso daí. Ah, eu vou ter que tirar do meu carro para correr no track day? Não, corri anos. Eu corri anos com um carro com isso aí, corrida. Fiz track day, muitas vezes, com um carro com isso aí, não tem problema nenhum. Só que você vai ter mais facilidade para travar roda e mais dificuldade para modular. Mas meu carro tem ABS, é outro atrapalhativo. Mais para frente nós vamos falar disso, tá? Então essa é a segunda alavanca que o freio recebe para ajudar. Agora, vamos falar da terceira alavanca. Essa alavanca aí é uma alavanca hidráulica. O que isso tem a ver com o freio do meu carro, Santos? Está maluco? Tem tudo a ver. Vamos lá. O cilindro de menor diâmetro, eu vendo aqui está à minha esquerda, aonde F1 está sendo aplicada. Quem é F1? É a força que veio do hidrovácuo, que veio do pedal. Ela foi multiplicada no hidrovácuo e ela chegou aí a F1. Então, essa força é o máximo que eu consigo fazer no meu pé, multiplicado pela alavanca que o pedal exerce, que é uma alavanca mecânica, multiplicado pela alavanca que o hidrovácuo faz, chegou aí numa força, que é uma vezes a outra, vezes a outra. Já é uma puta força. Mas ela chegou aí. A força 1, aplicada num diâmetro pequeno, ela vai criar uma pressão muito alta. Essa pressão vai viajar pela tubulação de freio e vai chegar na pinça, aonde existe um pistão de diâmetro bem maior do que o diâmetro que está presente no cilindro mestre, tá ok? Então, o que vai acontecer? Quem é essa alavanca? Se eu gerei uma força 1, que gerou uma pressão, que é por igual em todo o sistema, mas essa pressão, ao ser aplicada numa área que é o dobro, ela vai gerar uma força que é o dobro. Se a área for o triplo, ela vai gerar uma força que é o triplo. Então, isso é outra alavanca. É uma alavanca hidráulica, tá ok? Então, a gente tem controle sobre essa alavanca hidráulica nos carros de corrida, não. Nos carros de rua, não. Nos carros de corrida a gente tem, e eu vou explicar já já como que faz, tá? Vamos falar aqui sobre os tipos de cilindro mestre, tá? Quem é o cilindro mestre? É o cara que recebeu toda essa força, que veio do pedal, que veio do hidrovácuo, que começou a gerar essa alavanca hidráulica. Mas esse cara, o cilindro mestre dos carros de rua, ele tem uma coisa feita para segurança que nos atrapalha para track day e corrida, tá? Ah, mas dá para correr com ele assim? Dá para correr com ele assim. Ele tem uma coisa chamada circuito cruzado de freio. Reparem no reservatório, ele tem um reservatório em cima, que é dividido do meio para baixo em reservatório 1 e reservatório 2. O fluido está lá azul lá em cima. Quando ele vai para o reservatório 1, ele fica rosa. Quando ele vai para o reservatório 2, ele fica verde. E ali já é a divisão entre o circuito de uma diagonal, freio dianteiro direito com traseiro esquerdo, e o circuito da outra diagonal, que é freio dianteiro esquerdo com traseiro direito. Por que os carros fazem assim? Para segurança. E aí você vê que o verde vai independente para um lado, eles são acionados pelo mesmo pistão-mãe, mas o pistão-mãe aciona um outro pistão secundário, tá ok? Então, eles são acionados pela mesma força, mas eles exercem pressão sobre circuitos diferentes. Por que o reservatório é dividido ao meio? Porque se um circuito vazar e o freio acabar, só acaba para 2 rodas, não acaba para as 4 rodas. Porque como o reservatório é separado no meio, sobra espaço para guardar fluido para o circuito que não vazou. Por que ele não é frente e trás, ou por que ele não é lado e outro lado? Por que ele é cruzado? Para eu ter pelo menos uma roda dianteira e uma roda traseira freando, e de forma equilibrada. Uma roda vai fazer força para fazer assim com o carro, a outra vai contrabalançar e vai fazer assim, e o carro não vai fazer nem assim nem assado, vai ter uma tendência a se manter reto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já vi muita gente falar mal
de pastilha A, B, C ou D? Simplesmente porque não acamou. E em grupos de WhatsApp, eu cansei de perguntar para a pessoa, você acamou o freio como? Ué, já tinha rodado 1.000 quilômetros, já estava acamado. Não estava. Aí o cara me tira uma pastilha de um composto, coloca uma pastilha de outro composto, não criou a camada de transferência, está tentando frear com um composto A em cima de um composto B e a culpa é da pastilha. Não é. A culpa é de você. Você não tem culpa de não ter essa informação. Mas antes de botar a culpa na pastilha, vai buscar essa informação. E como é que você vai buscar? Nas lives do tio Sandro. Bom, galera, um abraço para todo mundo. Muito obrigado por terem estado aqui. Tá bom? Eu queria agradecer. Beijo para todos vocês. Um abraço enorme. Até segunda, 9 da noite aqui. Um abraço grande. Até mais. Valeu. Tchau.